Já estamos de volta para conversar com você sobre um assunto muito importante que, na verdade, não é algo que nós gostamos de falar. Sempre que nós falamos de violência contra a mulher, nós sempre imaginamos que a situação pode melhorar. A intenção do nosso debate à mesa é mostrar para você que existem alternativas e que é preciso parar para repensar como as coisas estão feitas, não só no âmbito governamental, mas como no nosso dia a dia, para evitar esses casos. Saiu uma pesquisa ontem, só para você ter uma ideia, que mostra que mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil. É um número enorme que só vem crescendo. E que à medida em que as notícias são divulgadas, dá essa impressão de que esse crescimento é ainda maior, mas não é verdade. A verdade é que agora as mulheres estão aprendendo a denunciar. As mulheres com mais de 16 anos são as maiores vítimas. Nós vamos falar, inclusive, num caso específico hoje também, que veio à tona na semana passada, de uma menina que foi durante muitos anos, a Eva Luana, foi mantida em cárcere privado pelo padrasto, engravidou desse padrasto, teve que abortar, uma situação assim horrível. Ela conseguiu denunciar, daí o doutor Rodrigo está até aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque ela fez a denúncia e o Ministério Público não tomou nenhuma atitude, não acreditou nela. Isso continuou por muitos anos, até que finalmente uma situação mais drástica, mais dramática, fez com que ela realmente fosse uma voz ouvida. O doutor Rodrigo Pardal está aqui com a gente mais uma vez, uma alegria te receber, doutor. O coronel também está aqui conosco hoje, e o coronel é especialista em segurança. E tem umas coisas que são importantes para você saber, até na hora de denunciar. Porque, você pode ligar o 90, claro, você deve fazê-lo. Mas você tem que também ter alguns cuidados, principalmente se você vai denunciar alguma coisa que você está vendo na casa do vizinho. E o Luiz está aqui com a gente de volta. Eu sempre gosto de ter o Luiz conosco, porque ele é um dos melhores psicólogos que eu conheço, é uma pessoa muito prudente no falar e nos dá orientações muito importantes, porque esse é um assunto muito delicado. Quando se diz respeito naquilo, as consequências disso na vida de uma pessoa, a gente já sabe. Mas a gente tem que entender, por isso que ele está aqui hoje, como nós, que não fomos as vítimas nesse momento, temos que agir também de forma com discernimento, buscar alternativas para sermos um diferencial para que nós possamos fazer com que essa situação, vamos dizer assim, seja menos pior ou acabe no momento certo. O que é algo que, na verdade, nem deveria ter começado. Doutor Rodrigo, boa tarde. É de praxe que se tem alguma dúvida quando há uma denúncia como essa? Porque o que me chamou a atenção com essa menina é porque ela era menor quando ela buscou essa ajuda. Essa falta de credibilidade de um adolescente, ela tinha 13 anos de idade quando ela denunciou a primeira vez. Talvez o trâmite certo seria ela ter buscado o conselho tutelar, mas é uma criança, não tem esse discernimento. Você acha que faltou um pouquinho de habilidade das autoridades, nesse caso, para evitar que isso perdurasse como perdurou, até mais 10 anos depois dessa tentativa de denúncia? Bom, boa tarde a todos aí, agradecido pelo convite. No que diz respeito especificamente, foram vários os crimes ali em tese, mas no que diz respeito ao crime sexual, existe uma discussão muito interessante sobre exatamente a palavra da vítima quando menor. Tá? A doutrina e os livros tratam disso. Por quê? É muito comum é necessário, na verdade, que se tenha toda uma cautela com a palavra da vítima do crime sexual. Principalmente se for criança e adolescente. Exato. Né, o que não significa que, a priori, eu deva desacreditar. O que acontece é que essa criança pode ser influenciada por alguma disputa familiar envolvendo a guarda. Então, acontece, não raras vezes, de essa criança ser influenciada pela mãe ou por alguém para prejudicar o sujeito. Então, isso demanda uma análise mais cuidadosa. Mas não quer dizer que ela tem que ser afastada de pronto, que a versão da menor tem que ser afastada de pronto. Normalmente, o que se faz, o que deveria ter sido feito nesse caso, ela foi, ao que me consta, ela foi até a delegacia de polícia. O conselho tutelar, quando geralmente acontece uma notícia de uma infração sexual contra a menor, o conselho tutelar instaura um procedimento
E nesse procedimento, eles fazem uma análise com psicólogo, com assistente social, e aí eles conseguem, porque são profissionais treinados para isso, lastrear melhor se existe se aquela narrativa pode ter sido influenciada por alguém, ou se realmente se deu de forma espontânea, se é verdadeira. Então tem que haver uma cautela especial nesses casos, mas desconsiderar de pronto só por ser criança ou sem fazer um estudo, necessariamente é um erro, até porque a nossa cultura machista acaba de maneira muito injusta transferindo a culpa para a vítima muitas vezes. Então, a gente vê que muitas vezes se a vítima só fala daquilo e ninguém mais fala nada, é muito comum falarem, mas ela deve estar inventando, né? Como aconteceu no caso lá do João de Deus. Foram 8 mulheres de uma vez. Por que foram 8? Porque se fosse uma, seria muito difícil que houvesse credibilidade. E por isso que demorou tanto tempo para terem coragem, isso dificulta muito. Precisou puxar uma linha. E fora que existe a questão da ameaça, do temor. Do medo mesmo. Porque ela é dependente daquele sujeito muitas vezes. E outra coisa, a gente tem uma situação teratológica na legislação. A mulher vai até a delegacia, noticia, isso na Lei Maria da Penha, noticia violência ou abuso sexual, só que o delegado não podia, agora mudou a lei, mas antes ele não podia tomar nenhuma medida. Então ela ia para a delegacia, noticiava a agressão e tinha que voltar para casa onde estava o agressor. Aí agora a lei foi alterada, então hoje o delegado de imediato já pode tomar alguma medida. Porque se a mulher sabe que ela vai depois disso voltar para casa, lógico que ela não vai falar. Exatamente. Coronel, obrigado por estar com a gente de novo. Uma coisa que chamou a atenção também nesse caso, que eu vou até me centrar nele, porque tem umas peculiaridades que eu acho que vale a pena a gente conversar, é o fato desse cidadão, ele forjava, por exemplo, algumas mensagens no WhatsApp, ele pegava o celular dessa menina, como se ela tivesse mandado as fotos para ele, ou seja, ele, de uma forma muito pensada, ele a incriminava, pode ter sido isso que tenha feito até a polícia e o Ministério Público não seguirem adiante, porque as mensagens estavam no celular dela para ele e não dele para ela. Isso é uma coisa que a gente não ouve muito, né, Coronel? Até no dia a dia, a gente está acostumado com casos policiais, é uma coisa que é muito bem arquitetada o negócio, não é não? O que acontece hoje, e o cenário é importante, porque hoje nós falamos da pedofilia, por exemplo, como algo de contexto social, relevância social, que sempre aconteceu, né, mas não tinha a divulgação que tem hoje. As pessoas se articulam, porque os meios de comunicação, as redes públicas ensinam, inclusive, como fazer as coisas. Ensina a fazer o errado, ensina a fazer uma bomba, ensina a ser pedófilo, ensina a fazer qualquer coisa, a se desviar das autoridades policiais, a você evitar um sinal de trânsito. Está na internet. Os meios de comunicação hoje, e essa falta de controle faz com que você hoje tenha mais informações, até para cometer o crime. Então, isso aí não chama tanto atenção, porque existem redes, né, que se desenvolvem e de uma forma muito forte, até porque existe... E muito bem elaborada. Muito bem elaborada. Então, isso aí não causa espécie, não me chama atenção. Agora, é importante que se diga que uma menina, uma adolescente, vai num distrito policial, ela nem pode ser ouvida pela autoridade policial. Ela tem que estar acompanhada por um responsável, que no caso, seria o agressor, alguém do Conselho Tutelar. Tem que ser encaminhada imediatamente. Ela não pode ser ouvida. Na delegacia, o próprio delegado já tinha que ter chamado o Conselho Tutelar. Obrigatoriamente, ela não pode ser ouvida sem uma representação, e não é de um advogado. Uma pessoa responsável, um tutor, alguém tem que ser responsável por essa pessoa, por essa menina, por essa jovem, por esse jovem. Pode ser homem ou mulher, Quer dizer, a gente tem uma série de erros. Mas a gente aqui tem que denunciar, tem que denunciar. Qualquer pessoa pode denunciar, diferente do que acontecia outrora, que era um crime que ele passou de várias nuances, de um crime de ação penal privada, para pública condicionada, hoje para uma ação pública incondicionada, qualquer pessoa pode denunciar. E deixar para a vítima esse contexto, principalmente sendo uma criança ou adolescente, é pesado demais. Então, quem que pode ver isso? Quem que deve? Um parente? Eu confio no parente, eu confio no meu professor, eu confio em alguém, essa criança, você que está me acompanhando, eu confio em alguém? Não confio em ninguém, então procure o Conselho Tutelar. Mas você não confia em ninguém que possa você externar algo que essa pessoa, de uma forma mais equilibrada, porque acho que as pessoas podem possa adotar providência. Né? O acreditar ou não evita o encaminhamento, porque a própria autoridade pode não acreditar. Pode ter medo até achar a criança fantasia. Esse contexto de não aceitar simplesmente uma versão, porque a criança fantasia naturalmente. Ela pode usar isso, inclusive, porque ela também tem informação, ela também tem o WhatsApp, ela também tem os meios de comunicação. Ela sabe que tudo a criança fala, eu vou levar para o Conselho Tutelar.
o adulto fica até refém em muitos casos. Então, a gente não pode simplesmente porque alguém denunciou, não, por isso que tem o devido processo. Tem um inquérito, tem tudo. Mas é importante que você que está nos acompanhando, e essa violência dentro de casa acontece muito mais frequentemente do que nós acreditamos. É porque eu sempre digo, se você tem uma pesquisa que detecta 500 casos aí, é porque você tem 1.500 no mínimo, a né, subnotificação, doutor? muito mais que isso. Dizem que, aí, porque não tem números oficiais, mas nós temos uma subnotificação de 90%. Nossa, meu Deus. Nos eventos criminosos. Ô, Luiz, e daí eu fico pensando, né? Vamos pensar no caso concreto, né? Ok. Porque já aconteceu, nós estamos falando da prevenção, que é uma obrigação de todos nós quando você denuncia. Mas você tem o caso concreto, que é de uma menina que, não sei quando ela começou a ser agredida, abusada, mas aos 13 anos ela teve essa atitude. Só que ela ainda ficou quase 10 anos nessa situação. Essa pessoa, ela consegue voltar a viver como? Porque isso é uma loucura, hein, Luiz? É muito grave isso, não é? Então, existem alguns mecanismos aí que é importante entender. E resgatando talvez um pouco do caso, e por que ela não fez isso antes? Porque, assim, ninguém vai ouvir. Tem uma coisa na sociedade que não é só o valor da própria criança, mas, assim, eu não falo da sexualidade e eu não falo principalmente da violência doméstica. E quando a gente imagina a violência doméstica, nesse caso a gente está falando especificamente dela, da violência sexual, mas tem N violências acontecendo. A social, a psicológica, a financeira, a emocional, né? Então, por mais... Que você diz que atinge as crianças são vítimas também? Também, também. Eu posso desenvolver um comportamento com a minha esposa de violência psicológica ou física, mas não agredir meus filhos, mas meus filhos vão ver isso. Eles vão perceber, eles vão sentir... Indiretamente você está agredindo. Que o clima é hostil. E quando o indivíduo passa por isso, especificamente a criança, esse trauma, né, eu vou colocar muito entre aspas, né, essa passagem que ela está passando, no caso dela, ela sim vai levar para o resto da vida. Importante tratar, sempre digo isso aqui, né, você sabe que eu sempre falo. É porque não tem como não levar para o resto da vida uma coisa dessas, né? Então, mas a grande parte não leva, não trata. E aí eu me envolvo em relacionamentos que indiretamente eu acabo desenvolvendo o mesmo comportamento. É um comportamento violento, é um comportamento hostil. Mas daí você desenvolve o comportamento contrário, vamos dizer assim. Você deixa de ser daquele comportamento de vítima para você ser um agressor? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente costuma dizer que quem abusa já foi abusado. Tá. Né? Então, nesse caso, sim, tem um agressor, ele foi extremamente calculista durante todo esse período. Tem a relação dele com a mãe, que ela também não conseguia se desvincular, e tem a relação dela, inclusive, pelas ameaças que ele fazia com a mãe. Então, tem todo um jogo emocional envolvido nisso, de dependência e codependência. Como já disse, eu não tenho agressor se eu não tiver o agredido. Essa relação não fecha. Se eu não aceitar, desde o começo ela teria caído fora. Só que eu estou falando do filho. E, essencialmente, o filho quer amor de pai e mãe. Né? Eu preciso ser aceito. E como eu não posso ser aceito, por mais que esse comportamento é hostil, a criança não sabe identificar o que é. Ela percebeu, sim, ela relata isso, era abusada, eu não entendia, mas eu não conseguia, ninguém me ouvia. Né? Até pelo valor da criança, da identidade, do papel. E como aconteceu na semana retrasada, né, das 4 horas de espancamento. Eu reclamo que o volume da televisão está alto, mas começou a briga de mulher, eu não falo. Não é? Então, tem uma série de condições aí que, sim, é ideal passar por um tratamento psicológico, é ideal trazer isso, é ideal ela resgatar essa relação com a mãe, essencialmente, porque o sistema familiar acabou sendo comprometido. E ela... Não existe, né? Então, ele existe, é o que a gente fala, não é que ele é disfuncional, ele funciona nessa maneira distorcida, vamos colocar assim. Entendi. Então, é importante fazer esse resgate, porque senão ela vai para um relacionamento e se ela não resolver essas questões, isso vai aparecer ou para mais ou para menos. Doutor Rodrigo, uma coisa que chama atenção, eu até já falei isso aqui no programa, já fiz muitas matérias mostrando essas casas de abrigo de mulheres que são violentadas e tal. Mas a gente sabe que a gente tem um sistema deficiente. Se nós tínhamos 4, 5 anos atrás um número muito grande de vítimas e mesmo assim não tinha lugar para acolhê-las devidamente, eu fico imaginando que agora a situação está cada vez pior.
Então, a denúncia também, ela gera esse medo que nós falávamos no início, porque falta uma proteção maior, né? Daí, o que a pessoa deve fazer num caso como esse? Ela deve procurar uma ajuda de um advogado mesmo, para ficar em cima disso, para que ela tenha essa proteção, para que a lei... Porque eu sempre falo isso, lei a gente tem. O difícil é colocá-las em prática. Ela existe. Para que a gente consiga fazer com que ela funcione realmente, o profissional, um caso como esse, grave como esse, é mais que necessário? É necessário porque talvez sejam imprescindíveis algumas medidas judiciais para tirar aquela criança, aquele adolescente daquele lar ou afastar da família natural. Porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a prioridade, a princípio, é manter a criança na família natural. Mas, numa situação como essa, isso é ou vai ser fatalmente danoso para essa criança, para esse adolescente. No caso dela, ela já é adulta, mas as agressões começaram desde quando ela era criança. Então, nesse caso, no caso dela não, porque ela já é adulta, mas se isso acontece enquanto menor, o ECA aí tem que fornecer ou um abrigo ou então provisoriamente um local para acolhimento até que seja colocada numa família substituta. Tá. Nesse ponto, o advogado é interessante, por quê? Porque ele faz a ponte, ou a defensoria pública, para quem não tem recursos para pagar um advogado, a defensoria pública também cuida disso. E é muito importante que as pessoas saibam, porque nós temos muitas pessoas que não têm condições de contratar um bom advogado, então a Defensoria Pública também presta esse serviço, que pode fazer uma ponte entre o Estado e essa pessoa e transformar no jurídico aquele anseio dela de se afastar da casa, porque há mecanismos para isso, mas isso tem que ser operacionalizado. Então, um promotor de justiça da infância e juventude vale também ir até o promotor de justiça tem por dever institucional atender essas pessoas, ele tem que atender o defensor público também. Então, essas pessoas que vão conseguir operacionalizar qualquer medida favorável à criança e adolescente, que são os mais vulneráveis e que ainda estão sob o poder familiar, para que ocorra esse afastamento, para que medidas de proteção sejam tomadas e até para dar mais credibilidade ao que a pessoa diz, porque ele vai transformar isso numa petição, vai sustentar isso perante um juiz, vai ter um trato que vai facilitar medidas aí de cunho jurisdicional protetivas. Agora, doutor, se nós falarmos no caso de uma mulher mesmo, de uma mulher adulta que sai fugindo mesmo de casa, o procedimento tem que ser o mesmo? Essa busca por ajuda, mesmo ela indo até a delegacia da mulher, daí tem a medida restritiva, que daí não é cumprida e a pessoa morre. A gente tem visto muito isso agora. Por isso que eu falei que a lei existe, mas a gente está com uma dificuldade de fazê-la funcionar. Daí, o ideal mesmo é buscar mesmo, ficar no pé e chamar uma pessoa competente, como aquela moça fez no Rio de Janeiro com aquele... Ele era o quê mesmo? Embaixador, não era? Com o embaixador, aquela atriz, assim, de ficar no pé mesmo e ficar chamando a polícia toda hora e botar um delegado, porque tem que fazer alguma coisa para não morrer, né, doutor? Essa que é a verdade. Exato. Veja, o que acontece, quando se trata de uma mulher, aí a gente já tem um arcabouço jurídico diferente, aí você vai pensar lá na Lei de Violência Doméstica e Familiar, a Lei Maria da Penha, e essa lei prevê diversas medidas protetivas, ou seja, medidas para a vítima, também ela prevê medidas para o agressor, que o juiz tem condições de aplicar, além das delegacias específicas para a mulher, justamente para que a mulher se sinta mais à vontade, seja acompanhada por pessoas do sexo feminino, para que ela consiga se abrir mais, sentir mais à vontade. Isso é muito importante, essa identificação. De modo até para contar aqui... o que aconteceu mesmo. Exato, porque é extremo. Inclusive, a Lei Maria da Penha tem um mecanismo muito interessante, que é para evitar, a lei fala isso, que deve se evitar isso... Né? O nosso amigo psicólogo aqui vai saber até falar melhor do que eu. Evitar é um processo que a criminologia trata, que é o processo que nós chamamos nas ciências criminais de vitimização primária, secundária. Veja, cada vez que essa mulher é ouvida, ela tem que reviver aquele trauma. Isso é doloroso. E o que, só te interrompendo, o que é isso, Luiz, vitimização? Então, é me colocar no papel de que passei por uma situação de violência e agora eu sou um coitado em relação a isso. Olha, eu sofri a vida inteira. Você fica falando tanto sobre aquilo que aquilo vai fazendo uma verdade assumo, na tua vida, é isso? Não, eu assumo o papel de que assim, olha, tudo isso aconteceu porque eu sou vítima desse processo, eu me coloquei nesse papel e aí eu vou muito mais pela dó, pela piedade da situação. Eu entro como um coitado. Tá. Né? Daí não consegue se levantar também, né? Então, mas fica um processo muito repetitivo do tipo assim, olha, não vai funcionar, não vai dar certo, eu não sou ninguém, a culpa foi minha, essencialmente isso, inclusive... Ela fala no relato, eu me sentia culpada várias vezes, né? Porque eu acho que eu estou fazendo errado. E tem uma dor que você tem que ficar trazendo. Você tem uma ferida e fica cutucando.
relembrar o fato. Você está relembrando aquele fato que te incomoda, que é ruim para você, e você não... Quando você vai retratar isso aí dentro de um processo, você não está tendo o acompanhamento de um psicólogo. Você está sendo colocado dentro da mesma realidade várias vezes. Por isso que durante muito tempo a lei preservou. As vítimas de crimes sexuais, por exemplo, elas tinham o direito de escolher se elas deveriam ou não prestar uma queixa ou fazer uma representação. Depois, com o tempo, nós fomos perdendo o controle, a própria vítima não conseguia. Fazer isso, mas, a própria vítima não conseguia sobreviver. Você tem uma ameaça de morte muito maior hoje, que é o que nós falávamos. Mas né? o medo, às vezes a necessidade de manter aquela relação, porque é o provedor. Nós estamos falando de violência, num caso específico, mas essa violência é diária. Porque quando você tem um provedor, você depende dele. Se você depende dele, toda ação, por que as mães, eventualmente, grande parte, são coniventes? Por que elas aceitam? Porque a agressão é visível, não é escondida. Essa criança, esse jovem adolescente, ele tem comportamentos que são muito visíveis. E a mãe, pela emotividade, ela sabe diferenciar se o filho está triste ou se ele está acuado. Então a mãe percebe, mas prefere evitar, porque ela também é ameaçada. A polícia resolve um problema desse? A polícia pode entrar num cenário desse? Nunca. O vizinho pode entrar num cenário desse se os próprios pais ali não interferem, e a criança ela pode se vitimizar, ela pode se tornar reservada, ela pode simplesmente se tornar protetora. Está acontecendo muitos eventos dessa natureza, agressão sexual de irmão com irmão. O irmão mais velho que já foi vitimizado, ele se acha no direito de vitimizar o próximo. Então, veja, é um ambiente familiar que não tem como entrar. Um advogado não entra, o policial não entra. Que foi o que o doutor falou, que na verdade isso faz com que as pessoas não denunciem e não saiam daquilo, né? Vira um ciclo vicioso. Quando chega naquele momento que não tem mais o que fazer, as sequelas já estão muito instaladas. E aí, Luiz? Então, e aí eu vou para um assunto que a gente trata... eu participo de um instituto de família e tem curso de terapia familiar e a gente faz atendimento gratuito e sexual também, para terapia sexual. Tá. É discutir sexualidade. E aí, quando a gente fala de levar a sexualidade para a escola... Daí você fala de discutir sexualidade em que sentido? Instruir o que de fato é sexualidade. Porque as pessoas imaginam, quando a gente vai para a sala de aula... Para a criança, desculpa te interromper, para a criança saber que mesmo que o padrasto fala que está certo, está errado? Para ela primeiro saber que o corpo é dela e ninguém tem direito de tocar. Entendi. Isso é educação sexual. Isso é respeito à minha identidade e à sua identidade. Então, imagino que quando a gente fala sobre educação sexual dentro de escola, a gente vai ensinar prática sexual. Não, mas a gente vai, inclusive, dizer, olha, o corpo é seu e você faz dele o que você quiser, ainda mais sendo criança, ninguém tem o direito de abusar. Porque nessa sociedade que a gente vive é muito, muito sutil isso, né? Ai, vem cá, senta no colinho do tio, né? E assim... Eu não presto atenção. Pode passar, você nem percebe, né? Então, eu não sei o que está acontecendo, eu sou criança. Né? Por mais que eu tenha lei... Ela tem inocência dela. Por mais que eu tenha lei protetivas para isso, mas assim, eu não sei. E outra, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Não conta nada para papai e para mamãe. Entrei no jogo. Né? Num jogo de manipulação, um jogo muito perverso. E, ô Luiz, eu queria que você... Vou perguntar isso para todos vocês, a mesma coisa, inclusive até para poder encerrar. Você acha que essas coisas, não só... A gente está falando de uma Eva, mas existem várias, né? Você acha que, no ponto que nós chegamos, crimes como esse... Porque é crime, né? É crime, né? Sim. Isso é crime, né? Sim. Crimes como esses podem ser evitados? Poderiam ter sido e podem ser? Então, eu tenho várias pessoas afetadas. Eu tenho ela, essencialmente, que trouxe à tona, né? De fato... Ela, além de ser corajosa, ela mostrou a força que ela tem porque ela aguentou isso para proteger principalmente a família. Isso não é qualquer indivíduo que faz. Ela teria cometido suicídio, ela teria ido para outras situações. Drogas, qualquer outra coisa. Ela iria para um outro caminho, porque então ela foi muito forte para aguentar isso, essa inclusive... menina é porreta mesmo. Para denunciar, né? Para publicar, para trazer a mãe, para fugir, né? Cada um está morando num lugar, enfim. Mas ele também é um doente nessa história. Então, ele também vem de uma família desestruturada para ter esse comportamento. Tem sim uma questão criminal, ele tem que responder perante a justiça, mas assim, eu deixei de tratar famílias. Tá. Então, quando a família vai para atendimento nesse centro, invariavelmente aparece uma agressão. Ou ela é psicológica, ou ela é física, ou ela é financeira, ou ela é emocional. E o propósito é, vamos fazer essa família saudável? E quando a gente faz o resgate da família, a gente percebe que isso virou transgeracional, como a gente fala. Vem de pai para mãe, para filho, eu acho que é normal. E eu repito.
Então, na verdade, não pode ser evitado, pode ser prevenido. Pode ser prevenido. Você acha que pode, Roberto? Todo o processo Na situação pode. que Tudo pode ser. Nós temos que considerar o seguinte: os números são significativos, mas eles não representam uma sociedade. Nós não temos uma sociedade violenta. Nós temos dentro de uma sociedade atos de violência. Senão a gente vai imaginar que toda família é violenta, que a família da periferia está sofrendo com violência. Não é. Você pode estar morando em lugares que não ofereçam, que o próprio local já seja uma violência, e você tem um conceito de família. Isso é muito das pessoas, pessoas. Você tem isso em qualquer cenário. O que você vê que distancia hoje as pessoas de um equilíbrio é que você, na família, você já sai direto para a polícia. Nós estamos falando de uma situação de família que vai direto para a polícia. Não tem processo educacional, não tem professor, não tem amigo, não tem vizinho, não tem vizinhança. E se tivesse isso, seria melhor, doutor? Você cria crivos, né? Dificuldades. Na verdade, é até interessante isso. No que diz respeito à classe social, o que há é que nas famílias de alta renda, isso tem uma visibilidade menor porque elas não querem exteriorizar essa situação para não expor a família perante os semelhantes. Já nas famílias de baixa renda, fica mais difícil segurar isso. Então, é por isso que a gente tem uma menor visibilidade. É aquela ideia que a gente tem na criminologia, que é o que a gente chama de cifra negra. Que é isso? São aqueles crimes que nem chegam a ser apurados, porque ninguém fica sabendo. Então, toda estatística criminal, por essência, ela é falha. Porque ela parte de uma amostragem, que aquela amostragem que chegou até a autoridade... Ela pode ser muito pior. Que é muito menor do que o número de casos reais. Então, ela sempre é falha. Então, ela é um parâmetro muito irreal, muito pouco confiável. Mas... no que diz respeito à prevenção, eu aqui vou dar uma declaração até um pouco pessimista, mas o direito penal, ele não vai resolver isso, ele não serve para resolver isso, ele é, dos ramos do direito, ele é o mais inútil para isso. Ele vai aplicar uma sanção, ponto, mas ele não vai resolver em absolutamente nada o problema daquela família. Pelo contrário, em alguns casos até prejudica. Por quê? Só para você entender. Eu trabalho com processo crime há 12 anos, então, por exemplo, esses crimes sexuais praticados dentro da residência são 80% a 90% dos processos que eu pego. Só essa semana eu peguei 2, né, de pai, padrasto, tio, enfim, e todos na residência. O que justifica você dar importância para a palavra da vítima, porque eles são cometidos na clandestinidade, então ninguém viu. Então, ou você confia na vítima ou você não consegue provar nunca. Mas o fato é que, o que é que nós temos? Olha como o direito penal, às vezes, até deturpa as situações. Muitas vezes é o que a gente chama de exceção de Romeu e Julieta, porque Romeu tinha 18 anos e Julieta 13. Já peguei processos de casais, olha a outra face da moeda, em que o namorado tinha 18 anos e a namorada 13. Pela lei, se você tem relação sexual com alguém menor de 14 anos, isso é crime de estupro de vulnerável, crime hediondo, pena mínima 8 anos, ainda que exista consentimento, ainda que se namore, etc. Uma vez peguei um processo em que chegou até o Conselho Tutelar, por acaso, a existência de um namoro entre um sujeito de 18 e uma garota de 13. O garoto foi processado e condenado por estupro de vulnerável. A família sabia do namoro, havia consentimento, eles tinham planos de se casar e etc. Então, a lei, esse é o problema, a lei, nesse afã desse paternalismo penal, de querer aquela ideia de que o Estado sabe de tudo e que nada mais importa, ela comete alguns desvios e atinge o que não deveria atingir. Olha, nesse caso, a lei penal desestrutura a família, porque esse cara vai ser preso. E eu preciso encerrar o programa de hoje, mas eu queria falar, nós vamos voltar a falar sobre isso, a semana que vem é a Semana da Mulher e nós vamos conversar mais alguns meses, algumas quartas-feiras deste mês de março a respeito disso. Mas eu queria falar para você algo importante, que na verdade é a essência que pode transformar as coisas. É o nosso comportamento no dia a dia, a maneira como nós recebemos estas notícias e como nós a absorvemos. Infelizmente, hoje tem muitos casos de que nós realmente acabamos condenando também as vítimas. Enquanto a vítima se sente cada vez mais culpada, nós também costumamos culpar as vítimas. Isso é uma coisa, é o pensamento do ser humano. Ah, mas algum motivo a pessoa deu para acontecer isso com ela. Ah, mas a menina então estava fazendo o quê para o padrasto se interessar por ela? Porque isso não é normal. Não é normal ele se interessar por ela. Não ela ser uma criança que acredita no pai. Então, cuidado com os julgamentos. Porque a palavra fala que na mesma medida que você medir, é que você vai ser medido, você vai ser julgado. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nem a pessoa que já comprovadamente fez isso. Mas é nossa obrigação evitarmos que isso aconteça. Ah, mas nós não somos polícia. Mas o doutor Rodrigo acabou de falar, não é um caso de polícia. É um caso de educação.
de você acreditar, desacreditando, mas não deixar de acreditar. De você tomar atitudes quando você ouve o barulho. Quando você ouve o barulho da televisão alta, como o Luiz falou, e quando você ouve berros de gente que está apanhando. Mesmo que você fale e você denuncie e fale, não, só porque o barulho estava alto eu queria dormir. Mas alguém tem que saber. Porque nós temos pessoas cada vez mais violentas nesse mundo. Porque a palavra já fala que o mundo jaz no maligno. Maligno é gente ruim mesmo. E você precisa entender que nós fazemos a diferença quando somos bons. Ser bom não é ser bobo. Você é bobo quando você ouve tudo e se finge de morto e deixa as coisas continuarem acontecendo. Não se esqueça da tua responsabilidade nessa sociedade. Nós temos responsabilidade sim, mesmo quando não acontece na casa da gente, porque poderia acontecer. Você tem filhos, namoram, você não sabe, a gente nunca conhece ninguém tão profundamente a ponto de colocar a mão no fogo por ela. Então você coloque cada situação no seu lugar e haja como uma pessoa que quer ver a outra pessoa bem, para que você também fique.